No vídeo de hoje do nosso quadro Você Sabia, o tema é IOF. Mais uma vez, eu volto aqui para falar sobre o IOF, esse Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF, ele vinha sendo reduzido ao longo dos últimos anos por um decreto do ex-presidente Bolsonaro. Chegou agora em 2025, ele estava muito baixinho, ele estava aí para operações de investimentos 0,38%, para operações turismo 1,1%, na compra do dólar, na venda do dólar, enfim. E vinha assim reduzindo. O governo atual do presidente Lula viu isso e mandou uma ordem de aumento do IOF. Então aquele IOF de investimento que era 0,38 passou para 1,1. O outro IOF de compras comuns, etc., deu uma grande subida também. Precisamos confirmar se está em 2,5% ou 3,5%, mas o salto é grande em relação ao que estava. E além disso, também tem IOF ainda maior para outras operações. E aí, por que eu estou gravando esse vídeo? Fazendo um retrospecto rápido. Fora essas duas colocações, IOF que vinha descendo, o presidente Lula, então, ele baixa uma ordem para aumentar o IOF. Essa ordem ela vai gerar muito impacto, especialmente no dólar, em quem tem investimentos no exterior, em quem investe em LCI, em LCA, que passou a ter o imposto de renda, enfim, dentre outras várias medidas que estão aí próximas nesse pacote. Beleza. Como isso afeta muitos brasileiros, essa medida foi amplamente questionada, saiu na mídia, até que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, eles, quando receberam essa ordem do presidente, eles vetaram o aumento do IOF. Eles disseram, não aprovamos esse aumento do IOF. Então, voltou ao preço antigo. Começou a valer de imediato o aumento que o governo federal trouxe. Olha só a linha do tempo. Começou a valer o aumento do IOF, e aí quem já fazia operações naquele período já pagava mais IOF. Aqui, a Câmara e o Senado derrubaram esse aumento do IOF, então voltou a valer aquela regra antiga, com o IOF mais barato, voltou a valer aqui na linha do tempo. O governo federal entrou na justiça no STF, pediu para que derrubassem isso aqui da Câmara e do Senado para voltar a valer o aumento. O STF disse sim, eu derrubo a decisão da Câmara e do Senado e volta a valer o aumento do IOF. Então, assim, durante todo esse período, você talvez tenha passado por muita incerteza. Comunicado das corretoras, dos bancos, agora aumentou o IOF, agora baixou o IOF. E como é que está o IOF nesse momento? O IOF nesse momento, em função da decisão do STF, ele está maior, conforme o governo solicitou. Então o governo conseguiu uma vitória, o governo já está arrecadando muito mais dinheiro com esse aumento do IOF, as contas públicas mostram esses números, arrecadação recorde. Então o povo que faz troca de dinheiro, e não só no câmbio, mas em outras operações financeiras, está pagando mais IOF, a sua vida, no geral, está custando mais caro e o governo federal está arrecadando mais. É mais um clássico caso de aumento de impostos, nada diferente do que a gente já veio vendo ao longo desses últimos meses e anos deste governo que está no poder no momento no Brasil. Muito bem. Agora vem a pergunta, Eduardo, esse aumento de IOF, ele vai continuar e vai acompanhar a gente e é isso e está definitivo? Ou ele ainda pode mudar? E aí, se você já conhece um pouco de Brasil, a resposta mais provável é pode mudar. Pode mudar, por quê? Logo depois dessa decisão do STF, caberia ainda mais uma disputa no próprio STF, caberia ainda novas regras que podem ser criadas pela própria Câmara e pelo Senado. Então, os poderes da nossa República do Brasil, que tem o governo federal, o executivo, o presidente Lula que está na frente, a Câmara dos Deputados, o Senado, que são o legislativo, e o judiciário, são três poderes que deveriam ser independentes entre si, cada um tem o seu poder, e criar regras ou mudar regras do jogo, como leis e etc., compete mais ao legislativo. Então a gente poderia ver ainda o legislativo movimentar essa questão do IOF e fazer um trabalho para derrubar esse aumento do IOF. Isso poderia acontecer, isso pode ainda acontecer. Então eu sugiro que você fique alerta, esse tema ele não acabou, ele não está esgotado, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Talvez essa linha do tempo que eu falei para você já está desatualizada, mas a grande questão é, você precisa consultar a regra que está valendo no momento. Geralmente, as corretoras, os bancos, os lugares que você comprar já vão te dar essas informações, já vão te deixar atualizado. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Por que que esse assunto ele não voltou até a pauta logo em seguida que o STF deu a decisão? Porque logo em seguida começou um outro embate político, jurídico e até no sentido de guerra comercial e tarifária com os Estados Unidos.
em que logo em seguida a isso, o presidente da Câmara e do Senado eles fecharam o Congresso por 30 ou 60 dias, algo assim que não é comum a gente ver. Então, ao fechar esses espaços de debate legislativos, não se pode trabalhar, não se pode mudar leis, mudar regras. E nesse meio tempo, veio os Estados Unidos, aplicou as tarifas no Brasil, veio os Estados Unidos e aplicou a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Então, que é considerada a pena de morte financeira, congelamento de contas bancárias, bens, usos e acesso a empresas americanas, Visa, Mastercard, Netflix, Spotify, Uber, X, o antigo Twitter, Facebook, Meta, Google, quase tudo que a gente tem aqui que é grande são de empresas americanas. Então todo esse acesso ficou bloqueado ao ministro Alexandre, isso é muito, muito, muito grave, isso nunca aconteceu aqui na história do Brasil, um país do tamanho dos Estados Unidos aplicar uma punição tão pesada contra um ministro do STF. Então, isso é um caso até de vocês refletirem que se isso foi feito e nunca tinha sido feito, o que é que levou isso a acontecer? Então, eu convido vocês aí a pensarem, refletirem sobre o assunto. Por isso, essa história do IOF ficou em segundo plano, por enquanto. Mas quem precisa fazer operações que envolvem o IOF já está pagando o IOF mais caro. E aí o que a gente percebe é que muitas pessoas que precisariam fazer operações estão fazendo menos, ou estão fazendo em valores menores, justamente para economizar com o IOF, porque não sabe se lá na frente ele volta a baixar. Então, a minha dica para você para fechar esse vídeo é: pode ser que o IOF volte a baixar, sim, e se ele voltar, essa queda pode também não ser definitiva, como aconteceu nessa pequena janela de tempo aqui, quando a Câmara e o Senado derrubaram esse aumento que veio pelo presidente da República, pelo Poder Executivo. Eles derrubaram, o IOF voltou a ficar barato. O que eu fiz? Comprei bastante dólar, muito rápido. Era uma janela de oportunidade. Voltou a subir o IOF, agora está muito caro de novo. Então, se você tiver uma nova janela de oportunidade, aproveite, porque a gente não sabe quando que a gente pode voltar a ter impostos menores aqui nesse país. Aliás, a tendência é só aumentar. Então, é o que eu sempre digo, espere o melhor, mas se prepare para o pior, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Passei por vários assuntos para explicar esse contexto do IOF, deixar bem claro para você o que está acontecendo na prática. E se você gostou, por favor, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário, sua mensagem de apoio, a sua dúvida, que eu vou ler e responder esse comentário aqui que chega nos nossos vídeos. A gente se vê nesse canal nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!